Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos trabalhar a lei orgânica aqui do município de Uruguaiana. A lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que traz as principais informações e regras de funcionamento da Câmara de Vereadores e da Prefeitura. Então, vou mostrar aqui para vocês no vídeo os principais pontos da lei, sempre trazendo, claro, como que isso pode ser cobrado na prova do nosso concurso. E no final, nós vamos ter também questões, que eu vou elaborar um simulado para vocês, com muitas questões sobre todo o conteúdo aqui que nós vamos trabalhar. Bom, o artigo 1º apresenta o município de Uruguaiana. E como a gente sabe, o município de Uruguaiana faz parte do Brasil e também do estado do Rio Grande do Sul. O município de Uruguaiana, como todos os municípios, é uma pessoa jurídica de direito público interno. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha tentando te enganar, dizendo que é uma pessoa de direito privado ou de direito público externo. E todos os municípios são pessoas de direito público interno. Então é muito importante cuidar com isso na hora da prova. Bom, quando a lei orgânica foi feita, foi mantido o então território do município. Os símbolos do município são o brasão, a bandeira e o hino. E o dia da fundação do município, que é o dia 24 de fevereiro, é a data magna. E isso tem também uma boa chance de ser perguntado na nossa prova. O artigo 5º trata dos poderes do município. Os poderes do município são dois: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, atenção aqui, não existe poder judiciário do município. O poder judiciário, os fóruns da justiça, sempre são estaduais ou federais. Não existe poder judiciário do município. O município tem dois poderes, que são o legislativo e o executivo apenas. Na hora da prova, a banca pode tentar te confundir, porque quando tu estuda a Constituição Federal, tu vai encontrar 3 poderes, tu vai encontrar o judiciário. Quando tu estuda a lei orgânica do município, tu só encontra 2, porque não existe poder judiciário no município. O poder judiciário ou é do Estado ou é da União. Bom, nós temos que é vedada, é proibida a delegação de atribuições entre os poderes. Um poder não pode passar para o outro a sua função. A função do legislativo, como a gente vai estudar hoje, é aprovar as leis e demais normas do município e também fiscalizar a prefeitura. E a prefeitura, por sua vez, tem como função administrar o patrimônio público, os serviços públicos, tomando as principais medidas para atender o interesse da população. E a gente tem essa separação de funções entre os poderes e um não pode passar suas funções para o outro, porque é importante para nós, cidadãos, que a prefeitura seja fiscalizada, seja controlada pela Câmara. Isso assegura um equilíbrio. Então, um poder não pode delegar atribuições para o outro. E o cidadão que estiver investido na função de um dos poderes não poderá exercer a do outro também. Não é possível que um cidadão esteja ao mesmo tempo exercendo funções políticas nos 2 poderes. A gente vai ter uma exceção à regra, que é a situação do vereador que é nomeado secretário, mas o vereador que é nomeado secretário municipal não vai exercer a função nos 2 poderes ao mesmo tempo, porque ele vai se licenciar da Câmara para assumir a função de vereador. Bom, o artigo 6º trata da autonomia do município. E a autonomia do município significa que o município de Uruguaiana, assim como os demais municípios, não é subordinado ao Estado ou à União.
Os municípios têm autonomia. E a gente tem 3 explicações aqui que mostram essa autonomia do município. Primeira, o povo de Uruguaiana elege os vereadores. O povo de Uruguaiana elege também o seu prefeito e vice-prefeito. E no município de Uruguaiana existe uma administração própria no que respeita ao seu peculiar interesse. Essa administração própria do município é a própria prefeitura. É isso. Então essas são as 3 situações que mostram essa autonomia do município. Seguindo, pessoal, a gente tem as competências do município, e aqui no artigo 7º tem uma grande lista de competências. O que faz o município? E depois que vocês fazem a leitura dessa grande lista, conhecendo atribuições próprias do município de Uruguaiana, lá no artigo 9º vocês encontram outra lista, que traz competências que são do município concorrentemente, ou seja, conjuntamente com o governo federal e estadual. E na hora da prova, a banca pode fazer uma pegadinha, misturando as competências do município com essas que são do município junto com o governo federal e estadual. Além disso, outra coisa que a banca gosta de fazer é confundir uma dessas competências do município com uma das competências da União, que está prevista lá na Constituição Federal. A Constituição Federal diz que tem algumas coisas que somente a União pode fazer, que os municípios não podem fazer. E aí a banca mistura essas competências do município com aquelas também que estão na Constituição Federal. Então é importante a gente conhecer o que cabe aqui ao município de Uruguaiana. Primeira coisa, cabe ao município organizar-se administrativamente, decretar e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar as suas rendas, decretar as suas leis, expedir decretos e atos relativos a assuntos do seu peculiar interesse, administrar o patrimônio, os seus bens, adquirir outros bens, fazer a concessão ou permissão dos serviços públicos, como o transporte coletivo, por exemplo, que é concedido para a iniciativa privada explorar, organizar o seu quadro e o seu regime jurídico de servidores, elaborar o plano diretor, estabelecer normas de prevenção e controle de ruído e de poluição ao meio ambiente, conceder e permitir os serviços de transporte coletivo, táxi e outros, fixando tarifas, itinerários, paradas e pontos de estacionamento, regulamentar o uso dos espaços públicos, dos logradouros públicos, ruas e avenidas, disciplinar a tonelagem máxima de cargas que podem transitar no município, estabelecer servidões necessárias para os seus serviços, regulamentar a questão de elevadores, o município regulamenta e fiscaliza os elevadores em prédios do município, disciplinar a limpeza dos logradouros públicos, a limpeza da rua e a remoção, a coleta do lixo domiciliar, licenciar estabelecimentos para funcionamento, e para um estabelecimento ser licenciado, a prefeitura vai fiscalizar para verificar se o estabelecimento atende os requisitos previstos em lei. Se atender, a prefeitura dá um alvará. O alvará é a licença para o estabelecimento funcionar. E se ao longo do tempo, este estabelecimento que pegou um alvará da prefeitura para funcionar, se ele deixar de cumprir os requisitos ou se tornar danoso, prejudicial à saúde, higiene, meio ambiente, bem-estar público ou bons costumes, a prefeitura vai cassar o alvará de funcionamento dele. Também é competência do município fixar os feriados municipais, assim como o horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais, industriais, bancários, de prestação de serviços e outros. Legislar sobre serviço funerário e cemitérios, fiscalizando os que pertencerem a entidades particulares. Interditar edificações em ruína ou em condições de insalubridade
e demolir construções que ameacem a segurança coletiva, regulamentar a fixação de cartazes, anúncios, emblemas e quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, regulamentar e fiscalizar competições esportivas, espetáculos e divertimentos públicos, legislar sobre apreensão e depósito de semoventes, mercadorias e imóveis em geral em caso de transgressão de leis e demais atos municipais, dispor sobre o que for apreendido, legislar sobre serviços públicos e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo de água, luz, gás, energia elétrica, combustíveis e demais serviços de caráter e uso coletivo, criar, organizar e suprimir distritos consultados os habitantes da área e observada a legislação, dispor sobre a questão de registro, vacinação e captura de animais, sendo vedadas, proibidas práticas de tratamento que lhes imponham dor ou sofrimento, e dispor sobre normas de prevenção de incêndio. Todas essas são competências do município. Além delas, a gente comentou já que o município tem competências concorrentes. E o município sempre pode unir forças com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios da região. E para isso ele celebra convênios, parcerias, então, em que esses entes se ajudam uns aos outros para atender o interesse das suas populações. Bom, e a competência comum do município, essa que cabe ao município e também ao governo federal e estadual, são assuntos que cabem a todos. A questão da saúde, direitos das pessoas com deficiência, proteção de bens de valor histórico, artístico, cultural, a questão de obras de arte, preservação de florestas, preservação ambiental, construção de moradias populares. Todos esses são assuntos que cabem, então, a todos. E na hora da prova, é muito importante vocês conhecerem essas duas listas para saber diferenciar se a banca pede uma competência que é só do município ou uma competência que é do município junto com a União ou com os estados. O próximo capítulo vai tratar do patrimônio do município. E cabe ao prefeito municipal administrar os bens do município, exceto aqueles utilizados pela Câmara, que a própria Câmara de Vereadores vai administrar. Todos os bens municipais devem ser cadastrados com identificação respectiva, sendo numerados os bens que sejam móveis. O artigo 13 traz regras para alienação de bens. Alienar um bem é quando o município possui um bem e vai se desfazer dele, vendendo, doando. E quando for bem imóvel, para que o município possa se desfazer do bem, é necessário ter autorização legislativa, uma autorização da Câmara de Vereadores, e abrir uma licitação na modalidade de concorrência. Sendo dispensada a licitação, a concorrência, quando este bem imóvel estiver sendo doado para uma moradia popular ou assentamento de pequenos agricultores ou ainda sendo dado em pagamento. Dar em pagamento é quando o município tem uma dívida para pagar e para pagar a dívida ou parte da dívida o município doa um imóvel. Doa não, né? Dá o imóvel em pagamento, que é a dação em pagamento. Isso então quando forem bens imóveis, que são aí, né? Bens imóveis são prédios, terrenos aí do município. Já os bens móveis do município não precisa de autorização em lei, mas tem que abrir uma licitação, uma concorrência. Sendo dispensada a licitação, a concorrência, quando for doar o bem para uma situação de interesse social e casos em que haja interesse público relevante. Bom, a gente tem no artigo 14 que o município vai utilizar dos seus bens dominiais como recursos fundamentais para realizar políticas urbanas. Espera aí, o que são bens dominiais? São bens do domínio, bens que pertencem ao município. E os bens que pertencem ao município podem ser utilizados pelo município, prioritariamente, para realizar as políticas urbanas. E aí, se o município tem um terreno, por exemplo, num lugar que pode ser construída uma moradia popular, ele aproveita e constrói lá uma moradia popular ou doa para quem possa construir. Também vai se utilizar os seus bens
para desenvolvimento econômico e saneamento básico. Bom, e também o município pode vender um bem e com o dinheiro arrecadado aplicar nessas políticas. O uso dos bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão de direito real de uso ou permissão, conforme o interesse público exigir. E a concessão de uso depende dos seguintes requisitos. Pessoal, a concessão de uso é quando o município tem um bem e ele vai conceder para que alguém utilize. Nesses casos, normalmente, quem estiver utilizando o bem que pertence ao município vai pagar um valor mensal por isso. É como se o município estivesse alugando esses bens que lhe pertencem. E para que o município faça uma concessão de um bem do município, ele precisa de uma autorização da Câmara de Vereadores, que é uma autorização legislativa, vai ter que abrir uma concorrência pública, uma licitação, e o vencedor da licitação vai assinar um contrato com o município. No contrato vão constar cláusulas que quem está usando esse bem não pode passar para outra pessoa, não pode aliená-lo, não pode ser penhorado este bem, e a cláusula de retrocesso, que se for utilizado indevidamente, o município pode pegar de volta o bem. Isso é o que acontece, então, na concessão de uso. Podendo ser dispensada essa concessão quando o bem vai ser utilizado por um concessionário de serviço público. Por exemplo, existe um terminal de ônibus que pertence ao município e uma empresa vence a licitação para explorar o transporte coletivo. O município pode conceder para que essa empresa use o terminal também, enquanto estiver com essa concessão. E para isso não precisaria de licitação, já que a escolhida vai ser a mesma que é a concessionária do serviço público. E outra coisa é a permissão de uso, que é para situações menores. Aí não vai ter um contrato nem licitação, vai ter um decreto do prefeito. Então, memoriza assim: concessão começa com de concorrência e contrato, enquanto a permissão vai ser celebrada por decreto do prefeito. O artigo 16 prevê a reversão ao município, quando termina a vigência de qualquer concessão, de todos os bens materiais e benfeitorias, independentemente de qualquer indenização. Então, quando tem uma concessão, alguém está pagando para utilizar um bem do município. Quando termina essa concessão, o município pega tudo de volta sem ter que indenizar nada. E quando o município for adquirir a aquisição de bens imóveis por compra ou permuta, dependerá de avaliação do valor do bem e também de autorização legislativa, para que o município possa comprar, portanto. O artigo 18 proíbe também a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração, de qualquer parte de parques, ruas, praças, jardins e largos públicos, sendo facultado, sendo possível, sendo permitida a utilização a título precário de pequenos espaços para a instalação de bancas móveis e padronizadas destinadas à venda de impressos. Aqui, pessoal, é permitir que se use um espaço de um parque, de uma praça, para ter ali uma banca de jornais, uma banca de revistas, sendo limitado a 4 bancas por quarteirão e uma banca por proprietário. Também construção de quiosques para venda de alimentos e bebidas, sendo 1 por quarteirão, e também feira ou exposição e feira de caráter artístico-cultural, sempre por um tempo limitado, determinado. Bom, o próximo assunto aqui são as obras e serviços municipais. E toda obra do município ou serviço, antes de ser executado, deve ter um projeto que siga as normas técnicas adequadas. No projeto da obra ou serviço deve constar que é viável o empreendimento e que é conveniente ao interesse da coletividade, que é o interesse comum, pormenores, os detalhes para sua execução. Isso vai estar na engenharia, num projeto executivo, por exemplo. Recursos, de onde sai o dinheiro para cobrir essa despesa, porque toda despesa que o município faz tem que estar prevista no orçamento, tem que ter uma rubrica orçamentária indicando ela. E os prazos de início e conclusão. Bom,
o artigo 21, falando sobre serviços públicos, prevê a possibilidade de permissão de serviço público. E depois, o artigo 22 trata da concessão de serviço público. Então, artigo 21, permissão, artigo 22, regra de concessão de serviço público. A permissão de serviço público, sempre a título precário, é outorgada por decreto. Já a concessão de serviço público vai ser uma autorização legislativa e precedida de concorrência. Vocês podem perceber que os requisitos aqui da permissão e da concessão são os mesmos que a gente viu lá na concessão e permissão de bens públicos. Qual é a diferença? Quando o município concede ou permite o uso de um bem, ele está permitindo que usem um bem que pertence ao município, como um prédio, um terreno, uma área que pertence ao município. Aqui no serviço público, o que está sendo permitido ou concedido não é um bem do patrimônio do município, é a execução de um serviço público, que é a competência do município. Principal exemplo, transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, aquele ônibus que transporta passageiros dentro do município, aqueles ônibus, né? Eles são um serviço de competência do município. O município poderia prestar diretamente ou pode passar para uma empresa, por uma concessão de serviço público. Aí a empresa vai fazer o serviço e vai recuperar o seu investimento, vai lucrar, cobrando passagens dos usuários do transporte. É isso. Isso é uma concessão de serviço público. Vejam que tanto a concessão de serviço público como a concessão de uso de bem público precisa de concorrência e vai ser assinado um contrato, né, com o vencedor. Enquanto a permissão, tanto de uso de bem como a permissão de serviço, é por decreto. Então lembra sempre, apareceu na prova permissão, o que vem à tua cabeça? Decreto. Apareceu concessão, o que vem à tua cabeça? Autorização legislativa e concorrência pública. E o artigo 23 prevê que o município poderá retomar os serviços públicos concedidos ou permitidos, quando a empresa que está executando o serviço não estiver executando conforme está previsto na permissão ou no contrato de concessão. Ou quando o serviço está insuficiente para atender o usuário. Se percebe que a empresa está prestando um serviço que não é o suficientemente bom para aquilo que a população precisa. Ou ainda, quando o permissionário ou concessionário impedir a fiscalização dos serviços objetos de permissão ou concessão. Porque durante a permissão ou concessão, o município vai fiscalizar. Por exemplo, transporte coletivo. O município vai fiscalizar se a empresa está colocando a quantidade mínima de veículos para circular. Se o motorista e cobrador do ônibus estão cumprindo as regras, se os ônibus estão cumprindo os horários previstos de saída e chegada, tudo isso pode ser fiscalizado. E se a empresa não permite que o município fiscalize, o município pode também encerrar essa concessão e retomar o serviço. Bom, o artigo 25 traz uma lista de vedações e as bancas adoram perguntar em prova, principalmente as primeiras. Primeira vedação. O que é uma vedação? Vedação é uma proibição, né? O que é vedado é o que é proibido. Primeira proibição, ao município é vedado, ao município é proibido estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Então a primeira coisa aqui, município não se mete com religião. O município não pode criar uma igreja, não pode dar dinheiro para ela, não pode subvencionar igrejas e também não pode embaraçar, atrapalhar ou impedir o funcionamento. Então, o município deixa a igreja ou o culto religioso funcionar com liberdade. Não vai embaraçar, não vai atrapalhar o funcionamento dela, não vai dar dinheiro para ela e não pode criar seus próprios cultos ou igrejas. Então, em resumo, não se mete com religião. A única exceção é uma colaboração de interesse público, porque às vezes uma igreja vai fazer uma atividade para atender pessoas carentes e a assistência social do município participa, une esforços com a igreja. Isso é possível, isso não seria problema. Que mais? É vedado criar distinções ou preferências entre os cidadãos.
Todos os cidadãos são tratados pelo município da mesma forma, inclusive para fazer a prova do concurso. Porque o concurso é aberto a todos. Não importa se eu moro em Uruguaiana, se eu nasci em Uruguaiana ou se eu nunca estive em Uruguaiana. Todos que vão fazer a prova são tratados da mesma forma. E quem conquistar a melhor nota vai ficar com a vaga, que é o teu caso que está aí me assistindo, que vai estudar para conquistar o primeiro lugar, e aí ninguém te tira essa vaga. Terceiro, ao município é vedado recusar fé a documentos públicos. Os documentos públicos têm fé pública e o município não poderá recusá-los. Realizar ou patrocinar publicidade onde constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal ou propaganda político-partidária. A publicidade feita pela prefeitura deve ter um caráter educativo, informativo, de orientação social. Não se deve utilizar a publicidade da prefeitura para promover o prefeito ou outros políticos. Então, o prefeito não pode fazer uma publicidade dizendo: nunca na história desse município um prefeito fez tanto por isso ou por aquilo. Não pode, porque isso é promoção pessoal, isso é propaganda política com dinheiro público, isso é proibido. Também é proibido instituir ou aumentar tributos sem lei que estabeleça. Sempre que um município quer criar ou aumentar o valor de um tributo, ele tem que ter uma lei autorizando. E aí, o município faz a lei e encaminha para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara aprovar, o imposto vai ser criado ou aumentado. Depois seguem outras proibições que são referentes a tributos. Essas são menos prováveis em prova, até podem aparecer, mas eu acho menos provável. Então essas aqui seguintes eu vou deixar para vocês fazerem a leitura. Atenção, pessoal, eu vou ao longo da aula pular alguns itens, porque esta lei orgânica tem 200 artigos, praticamente 200 artigos. Então a gente não pode perder muito tempo lendo todos os detalhes. Sempre que eu pular algum artigo ou alguns incisos, é importante que vocês leiam pelo menos uma vez depois. Porque a banca, claro, sempre pode nos surpreender e cobrar algo que ela não costumava cobrar. Mas eu acho realmente menos provável que esses demais itens desse artigo sejam cobrados. Muito bem, concluímos então mais uma parte do nosso estudo. O nosso próximo assunto é a administração pública municipal. E esse assunto a gente vai conversar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.